Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, a vida de Deus em nós nos garante desfrutar de uma jornada feliz, de uma jornada próspera, de uma jornada da plenitude da vida dele se manifestando em nós, por nós e através de nós, mas requer também, como Paulo trouxe aos Efésios, a partir do capítulo 4 até o 6, uma postura do cristão. Nesta carta de Paulo, que na minha opinião é uma das melhores cartas, mas nesta carta de Paulo, Paulo gasta 3 capítulos, capítulo 1º, 2º e 3º, explicando quem nós éramos antes de conhecermos a Jesus, quem nós passamos a ser, a autoridade que está sobre a vida de quem hoje aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e ele gasta 4 capítulos, ele se esmera nos capítulos 4, 5 e 6 em dizer como é que esta pessoa que passou agora a andar na luz, como é que ela deve proceder, como é o caminhar dela, como é o comportamento dela, como é que nós precisamos agora andar diante de Deus. Paulo diz que nós estávamos mortos e lameados em nossos pecados, perdidos nas trevas, e a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, amados, é o que Paulo falou aos Romanos no capítulo 10, verso 10, que nós precisamos crer com o coração para a nossa justiça e confessar com a boca para a nossa salvação. Crer no nosso coração que Ele é o Filho de Deus, que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu e Ele ressuscitou dentre os mortos e está assentado à destra do Pai. Precisamos crer no nosso coração e confessarmos isso com os nossos lábios. E quando Paulo traz essas orientações em Efésios, a partir do capítulo 4, amados, meditando na carta aos Efésios, me veio à memória o que o próprio Cristo disse. Jesus já veio trazendo instruções de como é a vida no reino dos céus. E, amados, quando nós saímos das trevas e somos transportados para o seu reino, nós já não andamos mais de qualquer maneira. Nós já não vivemos mais de qualquer maneira. O Senhor Jesus disse no capítulo de Lucas, no verso 6, eu vou ler o versículo 36, sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. No Evangelho de Mateus, nesta mesma tônica, Jesus disse, sejam perfeitos como vosso Pai é perfeito. Voltando um pouquinho neste texto, o Senhor Jesus está trazendo instruções. Ele ali primeiro, nesse capítulo 6, primeiro ele escolhe os seus 12 discípulos, ao qual ele designa como apóstolos. Depois ele mostra para eles como é que eles vão atuar, ou seja, eles vão ensinar acerca do reino de Deus, eles vão andar em manifestação de dons de cura, eles vão expulsar demônio porque eles receberão toda a autoridade. E na sequência ele traz um assunto, amados, que é muito importante: amar aos inimigos. E antes de dizer que nós devemos ser misericordiosos como o Pai, ele diz que nós devemos amar aqueles que nos ferem, aqueles que nos trapaceiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam. Porque o próprio Cristo disse que se os pecadores fazem o bem àqueles que fazem bem, qual a diferença teria para os filhos da luz
também fazerem bem somente para aqueles que fazem bem. É muito interessante a instrução de Jesus. Paulo, lá aos Efésios, ele está reforçando os ensinamentos de Jesus, porque ele recebeu revelação do próprio Cristo. Mas Jesus disse: que dádiva há? O que existe de diferença entre vocês que hoje são da luz e os pecadores, ou os filhos das trevas, ou aqueles que ainda estão no mundo, se vocês fizerem as mesmas coisas que eles fazem? Sabe, amados, eu vejo muitas pessoas criticarem os outros, mas praticam as mesmas coisas que aquelas pessoas que elas criticam. O brasileiro tem por um hábito muito recorrente falar de políticos acerca de roubos e escândalos, mas às vezes diferenças de centavos ele entende que ele pode embolsar. Às vezes criticamos pessoas, criticamos políticos que não limpam as nossas cidades, mas nós somos os primeiros a atirarmos lixo pela janela do nosso carro. Amados, é muito sério nós usarmos o nome do Senhor, usarmos a patente do Senhor e não andarmos da maneira como Ele nos instruiu a andar. Ele trouxe instruções seríssimas, porque Ele nos disse para amar os nossos inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos criticam, para aqueles que nos amaldiçoam, para aqueles que nos maltratam. Ele disse para nós amarmos, fazermos o bem e orarmos para essas pessoas. Ele disse mais: se alguém bate numa face da outra, não importa. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de que eles te tirem a túnica. Dê tudo o que lhe pedirem. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija de volta. E aí eu me recordo do que está escrito em Atos: dar é melhor do que receber. E nós precisamos andar nesta unidade, andar com a compreensão de que nós, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que somos uma nova criação, que as coisas velhas passaram, que nós andamos em novidade de vida. O cumprimento da palavra, o cumprimento dos ensinamentos, das instruções, das direções que estão na palavra, nas escrituras sagradas, amados, é preponderante para que você, de fato, usufrua, para que eu, de fato, acesse todos os direitos e privilégios que Jesus conquistou na cruz. Jesus disse: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também a eles. Que mérito há em vocês amarem aqueles que te amam? Porque os pecadores, os filhos das trevas, os filhos do mundo, eles também amam aqueles que o amam. Que mérito há, amados, em nós fazermos as mesmas coisas que os filhos do mundo, que os filhos das trevas fazem? Mérito nenhum, amados. Nós fomos chamados, e eu gosto muito desse versículo que está em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que nós somos sacerdotes, cooperadores de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos nação eleita, eleitos de Deus, propriedade exclusiva dele, chamados, amados, convocados para anunciar as virtudes daquele que os resgatou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Amados, nós somos chamados para fazer a diferença nesta terra. Nós somos chamados para ser luz e iluminar, porque está escrito que
A luz resplandece sobre as trevas. Nós fomos chamados para ser sal, para temperar. O mundo está insonso, mas quando nós chegamos, há tempero, há alegria, há amor, há paz, há justiça, porque o Senhor Jesus está escrito em 1 Colossenses capítulo 1:13, que Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Um reino que Paulo disse que não é de comida nem bebida, mas é de manifestação do poder de Deus. É um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. Amados, ande conforme a palavra diz que os filhos de Deus andam. Ande seguindo as instruções, as direções que o Espírito Santo te der. Não se prenda a ser como a velha criatura era. Deixe essa velha criatura para trás e cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida, exalando, resplandecendo, demonstrando tudo aquilo que Ele fez no seu interior. Você nasceu de novo, você recebeu o Espírito de Deus e hoje você é um só com Ele. Você tem a vida de Deus, então manifeste a vida de Deus. Seja misericordioso com quem é misericordioso, seja compassivo, seja cheio de compaixão, ame, perdoe, libere tudo aquilo que está dentro de você, porque você hoje pertence ao reino de Deus, ao reino do Pai, ao reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. Amém, amado? Beijo enorme no seu coração, seja ricamente abençoado na prática desta palavra. Permaneça firme, inabalável, indesistível na fé.